Fala, Celso, sem tramelas, 24. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, né? A realização dela foi no comecinho de julho, numa terça-feira. Até segunda-feira agora é o prazo para o envio para dar dos gabaritos, com as notas dos alunos classificados para a segunda fase. E o interessante dessa Olimpíada é que, assim, a ideia dela é realmente descobrir novos talentos. O Brasil, o mundo, mas em especial o Brasil, por diversos motivos, está sofrendo um apagão na área das exatas. Engenharias, químicas, físicas, matemáticas, essa parte que envolve muita área das exatas, dos cálculos, está tendo um apagão no Brasil. Professores, então, nem se fala, entra 40, forma 3, 4, 5, né? Então a ideia dessa Olimpíada, que é a 20ª edição, não é de agora, é descobrir talentos. Tem gente que fala que não gosta de matemática, às vezes por uma influência de um professor, de um conteúdo que não entendeu, sei lá, e acha que não gosta, mas tem facilidade. A prova, que são 20 questões, ela não é fácil. Não dá para dizer que a prova é fácil. É um ledo engano falar assim. Mas nas questões dela tem esse intuito. E daí 5% dos que fizeram a primeira fase são classificados conforme as escolas escolherem por seus critérios. Pode ser maior nota. Vai para uma segunda fase, que é em outubro, que daí são questões que o aluno tem que resolver. Não é só marcar X como a primeira fase. Porém, o que me deixou assim muito entristecido nessa história foi que, conversando com vários colegas e várias colegas de outras escolas, não só aqui de União da Vitória, mas pelo Paraná e, né, por aí, conversando com vários outros colegas, professores e professoras de matemática, a gente percebe o descaso de alguns colegas com esta prova. Alguns por ser deste governo, alguns por ser de uma disciplina específica, alguns porque o governo do Paraná está lascando prova, 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 prova. É Acerta Brasil, é simulado, é prova Paraná, os alunos não aguentam mais, os professores não aguentam mais e daí descontam nesta OBMEP. O que os colegas professores esquecem é que a OBMEP ela abre espaços para esses alunos que vão bem. Primeiro é o reconhecimento, a valorização, uma área que, né, quase nunca foi reconhecida, nunca foi falada, agora é reconhecida. Dos milhões de alunos que fazem essa prova no Brasil, 180 mil medalhas e menções honrosas no Brasil inteiro. O nosso Núcleo Regional de Educação teve a premiação do ano passado da OBMEP e nós tivemos 2 medalhas nacionais. Então é um reconhecimento, e fora as medalhas estaduais da OBMEP que o nosso núcleo teve. Toda uma cerimônia. Para quê? Para valorizar esses alunos, valorizar essas escolas, valorizar essas famílias que incentivam. Sem contar que a OBMEP dá direito a entrar em alguns cursos gratuitamente, sem contar que a OBMEP possibilita bolsas em alguns cursos, sem contar que há os PIC, que são programas que o aluno participa e recebe uma bolsa mensal por realizar algumas tarefas semanais e tal. Então, para os alunos que se destacam bem, né, a OBMEP oferece possibilidades. E quando alguns colegas desvalorizam essa prova, ou por, né, através de algumas ações, eles estão tirando a possibilidade desses alunos de terem acesso a esses direitos, né? Eu conversei, como eu disse agora há pouco, com alguns colegas e algumas ações de outros professores. Eu volto a dizer, essas ações foram de escolas não só de União da Vitória, né, do Paraná. Por fazer cursos com um monte de gente, a gente conhece um monte de gente, tem contato com um monte de gente, né? Então, algumas situações. Algumas escolas começaram a prova às 8 às 10.
porque os alunos têm direito a 2 horas para fazer a prova. Algumas escolas começaram às 10 ao meio-dia, por exemplo, para os alunos poderem fazer. Algumas escolas começaram às 11. Os que não queriam continuar meio-dia poderiam sair, e os que quisessem continuar, um professor de referência ali na escola ficava com esses alunos até às 13 fazendo a prova. Então, o direito de fazer em 2 horas tem que ser garantido. Aí uma colega comentou assim, né? Nossa escola começou às 10, 10h30 a professora veio me entregar as provas, disse que já tem, a turma inteira já terminou e ela ia dar aula. Ou seja, dane-se o direito daqueles que querem ficar as 2 horas tentando. Eu não tenho o mínimo domínio da sala de aula. Dane-se aquele aluno, eu vou dar aula. Enfia a matéria no quadro, que assim os alunos ficam quietos. Olha o quanto essa professora pode estar prejudicando um aluno. Uma outra colega de lá mais do norte, noroeste do Paraná, comentou que quando foram corrigir a prova, né, ela percebeu que numa turma, aqueles alunos que nunca foram bem em matemática. Pô, a gente conhece, a gente dá aula para os alunos em vários anos seguidos, a gente sabe o mínimo que você chega. Ela começou a reparar isso, né? E ela estranhou, mais da metade da sala foi bem, etc e tal. Ela, não tá cheirando bem. Aí ela foi lembrar quem era a pessoa, a professora ou o professor que estava cuidando daquela turma. Então, né? Aí ela chegou no outro dia com um aluno assim, bem, né? Jogando verde para colher maduro, tal, tranquilo, e perguntou pro aluno. Qual foi a resposta do aluno? A professora estava brincando no celular, não estava nem aí. Nós pegamos o celular e consultamos, pesquisamos na internet. Ou seja, de uma turma lá de quase 30, 18 fizeram isso, foram bem, tiraram 14 acertos, mas daí prejudicaram os que tiraram 12 acertos de verdade, sem colar, sem usar o celular. Esses 12 não tiveram a chance de participar, porque como vamos provar que eles também não colaram? Então, uma atitude relapsa de uma pessoa prejudicou alunos que queriam ir para uma segunda fase. Uma colega minha lá do litoral, ela comentou assim, né, que eles usaram esse método das 11 até as 13, porque eles lá são escola integral, né, então eles optaram por esse das 11 às 13, meio-dia ia embora, quem queria continuar podia continuar. Os alunos, né, enrolaram um professor e o professor chegou e entregou aqui as provas. Elas vão fazer o gabarito amanhã. Como se o professor não soubesse que essa é uma prova nacional. Ó, a minha gatinha lá aprontando, ó. Que essa é uma prova nacional e que tem que ser feito tudo no dia. A prova e o gabarito. A professora lá, só por desencargo de confiança, ela deu o gabarito para esses 2 alunos fazerem no outro dia. Nossa, uma aluna acertou 20 questões. A outra acertou 17. Não vou nem falar, né? Lógico que não foram para a segunda fase, claro. Né? Então são situações assim, por diversos, sei lá quais motivos, né? Que às vezes o professor ou a professora, sem querer, sem perceber, inconscientemente, ele acaba tirando o direito de um aluno de alcançar alguma coisa na área de matemática. Entende? Pode ser inconsciente, até pode, mas sabe quando você sabe que não é inconsciente, que é proposital? Teve uma colega bem lá perto de Foz do Iguaçu, não lembro a cidade, não vou lembrar a cidade, que isso já é pedir demais para mim. Né? Foi engraçado que ela falou assim, né? Que foi exigente com os alunos, aquela coisa toda, piriri, pororó. Mas o professor que foi fazer, fez vista grossa, ajudou eles a responderem, etc e tal. E aí? E aí?
Eu sei que tá um saco no Paraná, esse excesso de prova simulado, principalmente com os nonos e terceiros. Tá, demais, 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 né? Mas por causa disso, eu vou descontar numa ação do governo federal e indiretamente eu vou tirar direitos de alunos, né? Então, e algumas coisas são interessantes nessa prova da BMAP, né? É, o fundamental, os nível um e 2 gente, mas nossa, 99% das escolas há uma disputa por vagas. Há uma disputa por vagas para entrar dentro daquelas para conseguir ir para a segunda fase. O ensino médio você tem que catar a laço. Você tem que catar a laço alunos do ensino médio. Ainda mais que eles têm aquela opçãozinha lá que eles podem marcar que eles não querem ir para a segunda fase. Então, sabe? Porque o que está faltando para incentivar esses alunos? Qual é o problema? O que que não está fazendo nas escolas para incentivar esses alunos a participar disso? Né? Mas fica aí o meu desabafo, né, da UBMEP, de toda essa ação muito bonita, as premiações são muito legais, né, para os alunos, para as suas famílias, para as suas escolas. Fica aí para que quem organiza a BMEP na sua escola pense para os próximos anos como evitar ou até como diminuir esse burlar sistema de alguns colegas, como conversar com esses colegas para eles que não burlem o sistema e não prejudiquem os alunos, né? Porque isso vai, com o tempo, vai desanimando. Né? A maioria das pessoas que eu conversei estão desanimadas, elas não querem mais realizar, organizar essa prova, que dá um certo trabalho, né? Organizar essa prova, separar as provas por turmas, organizar os professores que vão realizar a prova com as turmas, conversar com direção e equipe pedagógica, depois organizar a correção, depois separar para ver quem vai para a segunda fase, inscrever para a segunda fase. Isso demanda tempo, e não é pouco tempo, não, né? Não é pouco tempo. Mas tá aí, que sirva de desabafo para todos nós, isso daí, para a gente repensar algumas ações. Quem não deve nada, tá ótimo, parabéns. Quem ficou pensando aí, putz, será que eu fiz isso? É bom repensar mesmo algumas ações. Axé para quem é de axé, Oxalá para quem é de Oxalá, amém para quem é de amém e namastê para quem é de namastê. Fala, Celso, sem tramelas 24.